A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Fé é importante. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Mas existem vários tipos diferentes de fé. Eu vou mencionar 10 diferentes tipos de fé. Talvez você conheça até mais, mas só para nossa meditação. Primeiro tipo de fé eu vou chamar de fé natural. É aquela fé que a gente olha para as coisas de forma natural. Foi a fé que os espias tiveram quando foram espiar a terra. Em Números, capítulo 13, verso 33, eles olharam para o tamanho dos homens e esqueceram de olhar para o tamanho de Deus. Também vemos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Tá vendo? Essa é a fé natural, que só olha para as coisas de forma natural. O outro tipo de fé que eu quero falar é a fé intelectual. É a fé que Tomé teve quando ouviu falar acerca da ressurreição de Jesus. E aí Tomé disse o seguinte em João 20, 25. Disseram, pois outros disseram, vimos o Senhor, mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Essa é a fé intelectual. Ele tinha que ver, ele tinha que tocar. Para ele fazia sentido, Cristo que teve as mãos furadas e o lado furado, ele tem que tocar lá para poder ver. Tiago, capítulo de número 2, verso 17, nos dá a fé teórica. A fé teórica é a fé sem obras. Olha só, Tiago 2, versículo de número 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. É só uma teoria. Não tem obras, não produz nada. O quarto tipo de fé é a fé salvífica. Efésios, capítulo 2, verso 8. Essa é a fé que nos leva à salvação em Cristo Jesus. Diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé salvífica, fé para ser salvo. Existe também a fé especial, foi o caso da mulher do fluxo de sangue, que teve uma fé que não era nem preciso falar o problema dela para Jesus, ou Jesus orar por ela. Ela foi com fé em Jesus. Em Marcos 5, 28, nós lemos o tipo de fé, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Essa é uma fé especial. Existe também a fé criativa, que chama à existência as coisas que não existem. Nós lemos isso em Romanos 4, versículo de número 17, como está escrito, por Pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Essa é uma fé criativa. Existe também a fé milagrosa, mencionada por Jesus em Marcos, capítulo 9, versículo de número 23. Olha que fé para produzir milagres nós encontramos aqui. E Jesus disse, tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A fé milagrosa produz resultados. Existe também a fé religiosa, que era a fé de Paulo antes de se converter. Ele menciona isso em Atos 26,
versículo de número 5, Atos 26, 5, sabendo de mim que desde o princípio, se quiser testificar conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Tem muita gente que só tem uma fé religiosa. Existe também a fé frutífera. Romanos, novamente, 4, 19, foi a fé que Abraão teve para dar Isaque, olha só. E não enfraqueceu na fé, nem ateitou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Uma fé frutífera. E existe a fé poderosa, não é? Marcos capítulo 11, versículo de número 23, nós lemos assim: porque em verdade vos digo, qualquer que disser esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser será feito. 10 diferentes tipos de fé. Fé natural, fé intelectual, fé teórica, fé salvífica, fé especial, fé criativa, fé milagrosa, fé religiosa, fé frutífera, fé poderosa. Que Deus te abençoe e que você tenha bastante fé verdadeira, fiel em Deus. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, subscreva. Amém.